Muito bem, essa é a nossa aula de número 1 e com o tema O que é arbitragem. Lógico que nós vamos iniciar falando sobre esse tema, né? O que é arbitragem, para começar a ficar um pouco mais claro essa questão. Alguns não conhecem a arbitragem e chegam até a confundir e falar que trata-se de arbitragem de futebol, né? E isso é um engano, porque a arbitragem que nós estamos falando aqui, ela está aqui regulamentada pela lei de número 9.307, de 23 de setembro do ano de 1996, tá? É a lei que dispõe sobre a arbitragem. E a arbitragem, nós vamos ver aqui, deixa eu passar o slide. A arbitragem, nós vamos ver que ela é um método consensual, informal, flexível e extrajudicial. Então veja bem, ela é consensual, informal, flexível e extrajudicial. Mas o ponto mais importante aqui é chamá-la de extrajudicial. Por que é o ponto mais importante? Nós vamos ver, só terminando de fazer a leitura. Pois não envolve o poder judiciário. Aí você já começa a entender por que ela é extrajudicial. Nós estamos vendo aqui porque ela não envolve o poder judiciário. Já vou explicar sobre isso. Por meio dela, os processos ocorrem de maneira menos burocrática, pois os acordos, por isso que ela é consensual, né? Pois os acordos são feitos entre as partes e o árbitro. Então temos muitas coisas aqui o que falar, mas eu quero me apegar ainda nessa questão do extrajudicial. Veja, a arbitragem, ela é um método de solução de conflitos. Quando se fala em conflitos, logo vem à mente o quê? Se você tem um conflito e você quer resolver esse conflito, você busca a justiça comum, exatamente. Você busca a justiça comum. E aquele famoso jargão, né? Vou entrar com processo, vou colocar na justiça. Não é assim? E quando você fala vou colocar na justiça, você está falando de apenas uma situação, o poder público, né? E aí você entra com o processo, você tem que ter o advogado, e aí um juiz togado vai analisar aquele processo e começa então uma caminhada muitas vezes longa, cara, estressante, que é um procedimento, que é um processo na justiça. Não pela incapacidade dos juízes, não pela incapacidade também do próprio funcionamento judiciário, mas pela quantidade de processos que sobrecarregam o judiciário. E aí torna essa justiça lenta. É por isso que você sempre vai escutar, né? A justiça é lenta. Mas ela é lenta por quê? Tem uma explicação. Não é porque os juízes são preguiçosos, não sabem trabalhar. Não. É porque há muitos processos e poucos juízes. Então isso sobrecarrega o judiciário. Então o que acontece? A lei da arbitragem, ela veio justamente para isso, para desafogar o poder judiciário, e aí entra aquela palavra que eu falei que é a mais importante no momento. É por isso que ela também é extrajudiciário, né? Que nós vimos aqui no slide, olha só. Ela não envolve o poder público, por quê? Porque ela é extrajudicial. Por que ela é extrajudicial? Porque eu acabei de falar, a justiça comum, ela está sobrecarregada.
Então vamos inventar mais alguma coisa para ela? Para sobrecarregar mais ainda ela? Não. O legislador pensou e falou: vamos desafogar o judiciário. Vamos implementar algo que já vem de anos aqui, desde de Dom Pedro I, já se falava em arbitragem, até mesmo por influência de outros países, né? E aí essa lei foi aperfeiçoada e em 1996, né, ela foi então sancionada justamente para tirar do Poder Judiciário questões que podem ser solucionadas de outras maneiras, que são disponíveis, podem se dispor, as partes podem dispor. Então, tirar do Poder Judiciário e colocar sobre um procedimento diferente. E é aqui que entra o procedimento arbitral extrajudicial. Por quê? Porque está fora do poder público. Então, a pessoa hoje, ela pode falar bem assim: eu vou entrar com uma ação. Essa ação, muitas vezes, não precisa ser levada para o Poder Judiciário. Algumas vezes, sim, porque há questões que não estão disponíveis. E daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, né? Nas próximas aulas nós vamos ampliar mais esse assunto, mas só para você entender que a maioria dos processos que são levados para o judiciário podem ser solucionados de outra maneira. Tanto é que já começou a ser digamos que um pouco de praxe assim, os balcões de cidadania, onde antes de ser levado para um processo judicial, tenta se resolver por meio da mediação e da conciliação. E aqui eu quero chamar até a atenção: a arbitragem não é mediação e nem conciliação. São institutos diferentes. Mas por que se vincula bastante a questão da mediação e da conciliação com a arbitragem? Porque o que se usa na mediação e o que se usa na conciliação, as técnicas usadas para solucionar um litígio são as mesmas que são usadas também para solucionar um litígio na arbitragem por equidade. Então, só para chamar a sua atenção sobre isso. Voltando aqui, só para fechar também a questão extrajudicial, então, estes problemas que são disponíveis agora podem ser levados para a arbitragem. E o que regulamenta isso, então, afinal de contas? Como que é? Se leva para a arbitragem, qual a arbitragem? Onde fica a arbitragem? Quem é o árbitro? Tem uma câmara arbitral? Precisa dar uma entrada na justiça comum? Não precisa entrar na justiça comum. Todas essas questões agora você vai começar a aprender para entender a essência da arbitragem e como solucionar litígios através dela. Então é isso que nós vamos ver. Mas a princípio, fica com essa questão. Ela é extrajudicial, pois não envolve mais o Poder Judiciário. Lógico que no decorrer das aulas você vai aprender algumas questões que envolvem o Poder Judiciário, mas não envolve o procedimento arbitral para ser solucionado por um juiz. Quer dizer, até pode ser solucionado, mas tem algumas regrinhas que você mais para frente do curso vai saber como tem qual tipo de relação a arbitragem tem com o Poder Judiciário. Mas o que eu quero falar aqui é que ela se soluciona fora do âmbito da justiça comum, do Poder Judiciário. Por meio dela, os processos ocorrem de maneira menos burocrática. Então você vê que, por exemplo, a arbitragem, você não vai precisar obrigatoriamente de um advogado. Você pode ser assistido por um advogado? Pode. Representado por ele? Pode também. Mas não é obrigatório. E na maioria dos casos, não precisa de advogados.
Uma outra característica que a torna menos burocrática. Na arbitragem não precisa se usar leis para solucionar o litígio. Verdade, Giovanni, verdade. Não precisa se usar as leis. Lembra que nós falamos na introdução? A arbitragem por equidade. Há dois métodos para solucionar litígios dentro da arbitragem. A arbitragem por direito e a arbitragem por equidade. Então, direito sim, precisa usar as leis. Equidade, não precisa usar as leis. E aí, como se resolve então o problema dentro da arbitragem sem usar as leis? É isso que você vai começar a aprender agora nas próximas aulas. Vamos voltar aqui só para compreender o que é a arbitragem de maneira simples, né? Pois os acordos, preste atenção nisso, os acordos. Aqui já tem uma pista para você começar a entender por que não precisa usar leis. Por que se chama arbitragem por equidade? Ou seja, por que nós chamamos esse curso por arbitragem por equidade e por que a lei ela dá essa opção de solucionar um litígio por arbitragem por equidade, através da arbitragem por equidade. Olha aqui, essa palavra acordos, ela diz muito sobre essa questão, pois os acordos são feitos entre as partes e o árbitro. Então aqui você já tem meio caminho andado para começar a entender a essência da equidade e também a essência de como solucionar o conflito dentro do regulamento da lei de forma menos burocrática, simples, rápida, fácil, barata, sem sofrimento. Por que sofrimento? Porque na justiça comum, muitas vezes a pessoa sofre e muitas vezes o gasto que tem nem compensa levar para a justiça comum. E você sabe muito bem do que eu estou falando. Tem pessoas que já passaram por isso e sabem que não é brincadeira. Bom, a lei de número 13.129, de 26 de maio de 2015, foi chamada como nova lei da arbitragem. Mas aí parece que vai te confundir um pouco, né? Porque eu estou falando que a lei que nós vamos estudar, que a lei que regulamenta a arbitragem, que a lei que nós vamos abordar artigo por artigo neste curso, é a lei de número 9.307, e agora eu venho com essa daqui, a lei de número 13.129, que é conhecido como nova lei da arbitragem. O que é isso então? Calma, que eu vou te explicar. A nova lei da arbitragem é apenas quase que um apelido para ela, tá? Porque não se extinguiu a lei de número 9.307. Pelo contrário, essa lei só veio complementar. Ela veio trazer algumas questões relativas ao poder público e também algumas alterações em alguns artigos, tá, da lei de número 9.307, além de acrescentar uma outra ferramenta muito eficaz que diz respeito da carta arbitral e também de outras questões relativas à proteção do litígio, tá? Então isso nós vamos ver, eu não vou ficar falando muito para não misturar, mas só para você entender que essa lei, ela não é nova porque substitui a lei de número 9.307. Não, ela não substitui. Ela só veio trazer algumas questões que vão somar na lei. Então deixou ela mais robusta, deixou ela mais forte, inclusive na questão da eficácia da solução do litígio. Muito importante isso, tá bom? Então, nós vamos para a nossa próxima aula.